Este é o último dos episódios da série Vila dos Cafezais, a História. Que povo seríamos nós sem a memória da nossa ancestralidade? Daqueles que começaram a construir a cidade, a sociedade, a nossa organização como comunidade civilizada, como identidade social, econômica, cultural, geográfica e ambiental. Esta série, que termina hoje, modestamente, buscou raízes, personagens e referências históricas que calçaram o nosso caminho até aqui. Não temos o propósito nem a ousadia para considerar que produzimos uma peça documental capaz de conter a grandeza da história de Nova Resende. Registramos sobre a ótica do jornalismo, baseado em documentos e comprovações, fragmentos importantes destes 100 anos. Fomos beber na mais respeitada, cristalina e abundante fonte da nossa história. Contamos com a generosidade intelectual do guardião da memória de Nova Resende. Além, é claro, do acervo de documentos, revistas, jornais, livros, fotos, anotações, relatos dos personagens construtores da saga dessa Santa Rita dos Cafezais. Dr. Orlando Salles Filho, além de conhecer desta narrativa centenária, tem uma memória invejável. É um pesquisador criterioso e obstinado pela nossa origem. Individualmente, ao seu custo e risco, por responsabilidade cidadã, é o guardião da memória dessa cidade. É o cuidador da cápsula com o nosso DNA. Tem todos os registros. Vamos então ao último dos quadrantes desta série do Vila dos Cafezais, a História. A TV Resende Web deseja a você um feliz 2026. Estão abertas as vendas das salas comerciais do edifício Vila Coffee, o novo endereço de valorização e oportunidade no coração da cidade. São 16 salas exclusivas com metragens entre 28 e 62 metros quadrados, perfeitas para quem quer investir com segurança ou montar o seu próprio escritório, consultório ou sala de atendimento. Entre em contato e garanta já a sua sala comercial no edifício Vila Coffee. Fale conosco pelo WhatsApp 359-9748-3343. Invista onde o crescimento acontece. Bem-vindo ao aplicativo São João Supermercados, onde todas as novidades estão na palma da sua mão. Com o nosso aplicativo, você pode acompanhar as ofertas da semana, exclusivo para clientes do Clube Família São João. Compre também seus produtos sem sair de casa, através do nosso serviço de compras online, disponível para Guaxupé e Guaranésia sem taxa de entrega. Mantenha o controle das suas compras e acompanhe a nota fiscal diretamente pelo aplicativo. Além disso, aproveite diversas vantagens exclusivas e promoções especiais que você encontra tudo no app São João Supermercados. Baixe agora mesmo e aproveite todas as vantagens e ofertas da semana. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT
exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo. E esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web. Apoio Coopervitae Fairtrade. O compromisso com a agricultura familiar. Sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. Alô, meus amigos, tudo bem? Tudo em ordem? Estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, apresentando o quarto e último programa da série Vila dos Cafezais, a História, né? O convidado especial para contar essa história, que tem a comprovação indiscutível da documentação, né? A gente está lastreado em documento, em registros históricos, em fotografias, né? É o professor Dr. Orlando Salles Filho, filósofo, né, educador, advogado e guardião da memória de Nova Resende. Ele é o guardião mesmo. Desde 11 anos de idade, nós ficamos sabendo aqui no programa, ele junta documento, já apresentou aqui o primeiro documento que ele guardou. Então nós estamos aqui no centenário de Nova Resende, né? No centenário de Nova Resende, contando a história toda de Nova Resende, desde 1700 e bolinha. Muito bem. Então é muito importante essa conversa aqui, é muito interessante, porque resgata a nossa história. Nós não temos uma cultura de memória. Nós não somos uma cidade que preserva a história, não preserva arquitetonicamente, não preserva historicamente. Nós não temos uma cultura de preservar, que infelizmente é uma tristeza, né? Porque seria muito importante. A nossa praça é o melhor exemplo, completamente descaracterizada, né? São poucos os tombamentos que nós temos ali, que o Orlandinho pode fazer, porque foi na gestão dele que fez. Então nós estamos no nosso quarto e último programa, recebendo mais uma vez o Landinho. Landinho, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelos adjetivos. Mas o mais importante para mim, o único que eu faço questão, inclusive foi você que me intitulou, que deu esse título para mim, Guardião da História, né? Eu acho que, sem dúvida, eu sou o guardião. Não que eu queira, eu me transformei, né? Fui juntando. Você construiu essa condição. E tornou, lógico, inquestionável. Mas isso não quer dizer que outras pessoas também não possam ser os guardiães da nossa história. Isso nem quer dizer que eu não posso passar o bastão, porque eu sempre falo, o que eu tenho não é meu. Eu apenas guardo. Agora, um dia, se tiver uma instituição, alguém que possa realmente
estar guardando e cuidando desse material, não faço questão de guardar. Que tenha o zelo, o cuidado e a responsabilidade que você tem. É a forma de manter como eu mantenho há anos, né? Porque eu tenho documento aqui de 50 anos que está no meu poder. Pois é. Que 50 anos que está em poder dele. É isso que nós queremos dizer. Não é que tenha... Ele tem documento aqui de 1800 e pouca coisa. Agora, é muito importante esse aspecto de lembrar que é importante guardar e ter. E eu acho que existe um outro aspecto muito interessante, que eu acho o Landinho um pouco parecido comigo nesse aspecto, é para escrever, né? Todo mundo fala que você não escreve um livro, você não escreve um livro. Escrever um livro é de uma responsabilidade enorme, muito grande, né? Eu acho que tem que ter um conteúdo que vá ter alguma utilidade, que tenha uma no caso de história de documento, tem que ter uma responsabilidade cidadã, uma responsabilidade histórica, para que haja dados e registros. Coletar dados por aí, entendeu? De qualquer forma, escrever um livro é muito fácil. Eu quero ver ter a responsabilidade e a documentação que sustente esse livro. Eu acho isso, Vilandinho. Acho que eu também fico hesitando para escrever um livro, porque não é simples, não. Sabe por quê, Luiz? Deixa eu te falar uma coisa. Todo trabalho, por mais que a gente fala que não, até se for para escrever um livro de piada, tem que ter um trabalho científico. Pesquisa, Landinho. Tem que ter pesquisa, vertical, tem que ter comprovação. Né? Então, quando você fala, naquele dia houve uma briga, eu não posso pegar uma única versão. Eu não posso pegar só a versão oral. Se teve uma briga, eu vou tentar descobrir. Teve boletim de ocorrência? Além de outras testemunhas. Foi para o hospital? Alguém se machucou? Foi para o hospital? Mesmo você tem que bater, mesmo oral, você tem que pegar as diversas versões. Então é muito simples. Você escuta uma história e põe lá. Isso aconteceu isso. E a outra coisa... Vira lenda. Você falou de piada, de causa, também tem que ter lastro de quem fez. Tem que ter responsabilidade de quem guardou aquela história. Tem que dar crédito para quem tem direito. Isso é um dever ético de dar o crédito. Até quando vira de domínio público, né, uma história vira de domínio público, como já teve várias histórias aí escritas que tornou do povo, você tem que tomar cuidado. Entendeu? Então escrever realmente não é escrever bem. Eu acho que eu escrevo bem, mas não é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas obrigado pelos adjetivos e vamos então aí começar o nosso papo de hoje, né? Começar o nosso papo o que eu preparei? Hoje o nosso programa vai ter alguns cunhos religiosos, mas vai ter um cunho assim político. Tá na hora de contar a história política. Nova Resende foi muito voltada para isso. E aqui eu tenho uma foto. Essa foto é de 1918, tá? É uma foto da Câmara Municipal. Os vereadores e o presidente reunidos na Câmara. E o que me chama a atenção aqui é que o presidente era o coronel Rosendo Aprígio de Resende, tá? E ele não foi o primeiro foi o Major Cândido, mas ele era tio do Major Cândido. E ele foi presidente 2 vezes. E quando ele faleceu, em 1928, em junho de 28, aqui em Nova Resende tinha um cinema, entre vários cinemas. Esse é antes do Cine Santa Rosa, esse é um cinema que teve lá, chamava Pereira e Vasconcelos, 1924. E o que aconteceu, Luiz? Passou filme na noite que o coronel morre. Então virou uma ofensa e tanto. Para a oligarquia local. Né? Era o Cine Edson, que era de 2 empresários. E aí eles fazem um documento, o cinema, justificando. Olha, que eles sempre respeitaram o coronel, que não tinha intenção de desrespeitá-lo, sabe? Que acredita que as pessoas, embora tenham um sentimento, mas muitas vezes pode ter um sentimento caprichoso, né? E ele traz uma coisa muito legal. Porque houve uma reação muito forte das pessoas, porque teve uma apresentação de um filme no dia que uma pessoa morreu. Uma pessoa importantíssima. Né? Aí ele fala que o progresso é importante, que os índices de civilização, que a modernidade, o traço que o cinema traz, né? O mundo moderno. E ele fala, tem uma parte que eu adoro, principalmente neste lugar
que é escasso de diversões, em que temos que nos entregar a passatempo pouco recomendáveis, como jogo e outras coisas que não necessitamos aqui comentar. Né? Quer dizer, as pessoas no moralismo falando, mas tinha jogo, tinha prostituição, tinha um monte de fervência aí do povo, mas a elite podia fazer. Isso podia continuar. Isso podia fazer. Mas o filme agora, passar o filme, não. Né? Embora eu acho que o Coronel merecia respeito, sim. Foi aquela casa que é tombada, foi do Coronel. É a casa, a única casa que está tombada aqui, que é a Casa da Cultura. Então, tem uma outra. A do meu tio Lógio. Ah, tá tombada também? Tá tombada? Tá. Tá bem. E aí, Luiz... Essa eu não sabia. Boa notícia, hein? Agora, outra coisa interessante que eu queria mostrar também, nesse campo, é um documento que eu tenho... Rolandinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, de curiosidade. Eu tenho a impressão, não tenho certeza... esse documento você já tinha me mostrado, mas eu tenho a impressão que eu tinha visto um outro documento reclamando de que teve o filme no cinema. Teve isso também? Eu não sei se eu já vi isso. Não conheço. Não. Eu só conheço essa resposta. Porque eu lembro que eu já vi, entendeu? Que era uma reclamação. Porque era formalizada essas coisas, né, Landim? Quer dizer, o cinema tem que fazer um texto para justificar, entendeu? Porque foi muito forte. Senão eu não ia fazer. E gastava, porque é um texto de gráfica. De gráfica, lógico. Esse texto parece que ele foi feito em Guaxupé. Deve ter sido lá na Gráfica Puntel. Então, olha aí, eles vão na gráfica para fazer. Houve gasto. Imagina, eu estou falando em 1928. E tem cor a impressão, é um papel verde, cara. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para o público de casa é um documento do cemitério paroquial. O cemitério paroquial, ele ficava no fundo da igreja. Na praça. E depois ele passou a ser lá no cemitério de lá, em 1921. Mas mesmo assim, a igreja, quando ia encomendar o defunto, cobrava. E aqui tem um recibo, eu tenho um recibo aqui, que ele é muito interessante. Aí tem a regra, né? A regra falando cada coisa. Por exemplo, a igreja exclui a sepultura eclesiástica, não pode enterrar lá na parte benta da igreja. Os infiéis, aqueles que morrem sem batismo. Os acatólicos, os que não são católicos. Os evangélicos tinha uma parte reservada no cemitério. Os que morrem de duelo, ou feridos nele. Os que mandaram queimar os seus cadáveres, os suicidas e outros pecadores públicos, prostitutas e outras pessoas assim. O pensamento mercadológico que acompanhava nossos cidadãos em vida não terminava com a morte. A separação entre mercadores e não mercadores, baseada em critérios objetivos e monetários, guiava o tratamento dado aos falecidos. Quem faria jus a ter o seu corpo encomendado à sepultura dignamente? E aí, além dessa regra, você ia pagar de acordo com o que você tivesse na encomenda. Por exemplo, direito de entrada do cadáver na igreja e cruz na cova, 10 contos de réis. Sepultura perpétua por 10 anos na rua de trás da capela, 110 contos. Direito de sepultura perpétua na rua de entrada da capela para um cadáver, 230 contos. Recomendação simples, com direito a uma batida só, de sino, 10 contos. Impressionante. Acompanhamento de cadáver, é o padre. Casa até a igreja e da igreja até o cemitério, 60 contos. A igreja nunca perdeu nada, não perdia negócio, hein? Acompanhamento, a igreja católica é bom dizer isso. Acompanhamento de cadáver. Casa, igreja até o cemitério, 110 conto. Presta atenção, que barato. Não tendo encomendação, não poderá bater o sino. Se o padre não benzer, não pode bater o sino. Tendo encomendação, poderá bater uma vez. E tendo enterro solene, poderá bater à vontade. Somente pelo sacristão. Pagando a cada batida 2 contos de réis. Quem será que controlava as batidas, hein? Esse aqui é um documento, por parece, assinado por Padre Luiz Mariano Coelho. De que ano que é? 1927. Padre Luiz me batizou. Tá? O tempo que esse padre ficou aqui foi muito tempo, hein? Ficou 29, 30 anos, foi o segundo. O que mais ficou foi Padre Zé Luiz.
39. Outro documento que eu tenho importante aqui é o seguinte, é um documento de 1800, é uma cópia, né, de um documento de 1899. E a nossa igreja, ela pertencia ao Bispado de São Paulo. Já falamos isso antes. E aqui veio um visitador visitar a matriz de Santa Rita, que era no meio da praça, a antiga. Aqui, no meio da praça, voltada para cima. E outra coisa, o cara fica assustado com o que ele vê. E ele acha assim, quer ver? Olha aqui, é lastimável a falta de decência, de anseio que atualmente se acha a atual matriz dessa paróquia. Todos os altares estão sujos, cobertos de poeira, as paredes internas, numa completa falta de mais vulgar decência, denotando que não há quem zele para que a casa de Deus esteja ao menos limpa e capaz de entrar nela sem causar-se vergonha e exprimir-se da mais profunda tristeza em face do abandono que a grandeza da decência que tem direito ao templo, onde se reunimos fiéis e filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a implicar com papel de parede, o papel das paredes estão caindo aos pedaços, e a poeira e a sujeira é dominado em toda parte. Aí ele reclama dos cálices, ele reclama dos paramentos, ele reclama de tudo. Ou era um caos ou esse cara era um chato. Sabe? E aí é lógico, queria dinheiro, né? Queria que alguém mantesse. A capela onde está colocado o tabernáculo, que é o Santíssimo, em que conserva dia e noite o vosso corpo e o vosso sangue do Santíssimo derramado, a salvação de todas as almas. Ele começa a criticar, e aí ele fala em incúria, e ele começa, quer ver, olha aqui, que promova meios e recorra aos seus paroquianos para limpar interiormente sua matriz, sobre tudo que se trate de esforço. Quer dizer, ele joga isso no povo. Manda o povo pagar a conta. Precisa pagar. A concha que atualmente serve para batizar não pode de modo algum continuar a prestar esse serviço, que é todo divino. É simplesmente indecente e imprópria por causa da péssima qualidade do metal que é fabricada. Né? Então aqui, eu não estou criticando a religião, não estou criticando ninguém, eu sou muito assim, distante, mas é um documento muito interessante que nós temos. Então hoje no nosso programa justamente a gente está fazendo isso, tá? Trazendo alguns documentos, algumas coisas interessantes. Landinho, o que nós estamos fazendo é fazendo um registro da história, isso dá uma dimensão, como era, como o poder funcionava, como são as coisas. É isso que tem isso que as pessoas não sabem. As pessoas enxergar isso, né? Eu tenho um outro documento aqui, de 1912. Esse documento são dois senhores doando para Nossa Senhora Aparecida o terreno para construir a igreja. Mas eu estou falando da igreja de Nossa Senhora Aparecida antiga, lá na Praça do Joaquim Murim. Lá na Praça do Joaquim Murim. Não tem nenhuma imagem dessa igreja, Landinho, já andei de todo jeito. O que nós fizemos no documentário que nós fizemos uma vez aqui, logo que a TV veio? Nós conversamos com as pessoas mais antigas, elas foram falando como era, entendeu? E a gente foi fazendo um desenho, mais ou menos, do que foi a igreja. Tá entendendo? Ouvimos a Dona Rita do seu Joaquim Murim, ouvimos a mãe da Magda, ouvimos bastante pessoas mais antigas para saber como é que era a igreja. Então aqui tem um documento de doação. E aqui fala, na praça, na rua Coronel Francisco Pauliello. Francisco Pauliello é a Delfim Moreira. Virou 30 em Delfim Moreira. E o terreno doado vem lá de baixo, né? É grande, né? Vem lá de baixo, lá perto da chácara, vai até lá embaixo. Não, ele pega, na praça ele pega mais embaixo, na rua de baixo. Ela é grande, eu lembro disso aí. Então aqui... Esse documento de onde que é? De Cabo Verde? Não, daqui mesmo. Pois é, mas aonde foi? Porque a doação daquele terreno lá, o documento é assinado em Cabo Verde. Eu vi um documento disso. Não, mas esse já está aqui, ó. Já tá Vila aqui. Nova de Resende, 9 de outubro de 1912. Então 1912 já era aqui. Já era aqui. Já. Tá? Ainda levantando nessa questão religiosa, né? Também aí o seguinte, durante 110 anos, Luiz, a Igreja Católica foi a única igreja que teve aqui. Sei. Só em 1925, que faz 100 anos, que criou-se então a primeira igreja
não católica, foi a presbiteriana. Presbiteriana independente. Então aqui eu tenho uma foto dos 3 primeiros fundadores, olha. Tá? Eu estou falando isso, embora a gente pode ter um programa para falar a questão do centenário da igreja, justamente por isso, tá? Em 1925, então foi aqui os 3 fundadores. Antônio Anacleto, meu avô, e o Dr. Mário Paes, que era um juiz municipal, acabou ficando por aqui. Então aqui uma foto deles. E aqui, ó, eu tenho uma foto, Luiz, do Dr. Mário, quando ele formou, que ele doou para minha família, ó. Luiz, só que tem uma coisa que eu queria te falar. A fundação, a criação de uma igreja não católica em Nova Resende incomodava muito a elite. Incomodava muito as pessoas. Em Nova Resende não, em tudo quanto é lugar. Mas aqui. Aqui. Eu tô falando aqui. Sei. Aqui, a região toda. Incomodava, porque como eu te falei, 100 anos... Só de igreja católica, 110. É a famosa quebra do monopólio, né? Mas aí, era verdade. O meu avô, por exemplo, ele, quando ele veio de Lavras para cá, ele já era presbiteriano, falava protestante. E aí começou, então, virar uma moda. Aqui eu tenho a foto, uma das primeiras fotos da igreja presbiteriana aqui. Aquela que fica lá do lado do fórum. Mas aqui a foto dela lá no original. Lá no original. Ela já foi mexida e tal. Ela lá no original. Eu lembro essa foto de 1930. Eu lembro dessa uma igreja desse jeitinho aqui, perfeita. Só que aí, o que eu quero contar para você é muito interessante. E mais ou menos em 37, criou-se uma onda de botar fogo em igreja que não fosse católica, nas protestantes. E virou uma onda. A de Muzambinho foi queimada. Aqui eu tenho a foto na inauguração da de Muzambinho. Era belíssima de Muzambinho. A de Alpinópolis também. Também. Carlos do Rio Claro também. Aí o seguinte, eu tenho aqui um recorte de um jornal Diário da Noite de São Paulo. Assaltaram a tiros e incendiaram o templo evangélico na noite de Natal. Então, em Alpinópolis, puseram fogo na igreja. Na noite de Natal, e puseram fogo. E virou uma onda. Então, o pessoal daqui... Aqui tem esse recorte de jornal, né? Esse jornal de janeiro de 37, então aconteceu em 36. Dezembro de 36. E o que acontece? O pessoal, os únicos evangélicos que tinham não eram evangélicos, falavam protestante, eles faziam vigília na igreja. Faziam vigília na igreja para proteger a igreja, se alguém fosse botar fogo. O inominável atentado, interessante, né? E aí o que acontece, Luiz? Tinha o padre aqui, que era o padre Luiz Moreno Coeto. E o padre, ele tinha vindo, era espanhol, ele tinha vindo da Europa. E na Europa, essa questão de evangélico já fazia 500 anos. Quase 500 anos. E ele cresceu na Europa. Então, para ele, que era padre, não tinha essa história de botar fogo em igreja que não fosse católica. A TV Resende Web deseja a você um feliz 2026.
Estão abertas as vendas das salas comerciais do edifício Vila Coffee, o novo endereço de valorização e oportunidade no coração da cidade. São 16 salas exclusivas com metragens entre 28 e 62 metros quadrados, perfeitas para quem quer investir com segurança ou montar o seu próprio escritório, consultório ou sala de atendimento. Entre em contato e garanta já a sua sala comercial no edifício Vila Coffee. Fale conosco pelo WhatsApp 359-9748-3343. Invista onde o crescimento acontece. Bem-vindo ao aplicativo São João Supermercados, onde todas as novidades estão na palma da sua mão. Com o nosso aplicativo, você pode acompanhar as ofertas da semana, exclusivo para clientes do Clube Família São João. Compre também seus produtos sem sair de casa, através do nosso serviço de compras online, disponível para Guaxupé e Guaranésia sem taxa de entrega. Mantenha o controle das suas compras e acompanhe a nota fiscal diretamente pelo aplicativo. Além disso, aproveite diversas vantagens exclusivas e promoções especiais que você encontra tudo no app São João Supermercados. Baixe agora mesmo e aproveite todas as vantagens e ofertas da semana. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo e esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web. Apoio Coopervitai Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. E o pessoal, meu avô mesmo era muito amigo dele, na família tem alguns objetos que pertenceu a ele, e ele era amigo de todo mundo. E um dia, ele adorava arma, o padre Luiz. E um dia ele sai com uma carabina ali na casa paroquial, naquele lugar, mas um pouco diferente, naquele ádrio ali, com a carabina na mão e fala assim: quem mexer com os protestantes está mexendo comigo. Mas estava vendo algum movimento? Tinha alguém... Estava, porque o pessoal, eu acabei de falar para você, o pessoal estava fazendo vigília porque estava com medo de vir. Pois é, mas nesse dia especificamente eles estavam querendo vir ou ele tomou uma atitude? Não, ele ficou sabendo e viu que tinha movimento de gente e saiu.
ouvi o comentário, os evangélicos todos apreensivos, várias noites sem dormir, protegendo a igreja, e resultado, água no fogo. Não se falou mais, porque o padre era contra isso aí. Então, quer dizer, se alguém tinha intenção de fazer isso... Se alguém estava achando que estava defendendo a Igreja Católica, o representante da Igreja Católica era contra. Tem a história que eu conheço do Padre Luiz Moreno, eu conheci o Padre Luiz Moreno, ele me batizou, e depois ele foi para Guaxupé. E a minha avó morou um tempo em Guaxupé, lá perto do asilo de Guaxupé. E o padre Luiz Moreno foi castigado, o bispo tirou ele daqui e botou ele com um capelão lá do lar, lá do asilo, né? E a gente ia lá, celebrava, eu conheço bastante história. Então, primeiro há uma dúvida enorme sobre a morte dele, né? Há um levantamento. Você que já me contou isso. Essa história muito grande que ele não foi, porque havia foi noticiado que ele suicidou. E tem vários aspectos que provam que não foi possível isso, que da forma que foi encontrado o corpo, do lado que foi o tiro, essa coisa toda. Mas eu acho uma coisa interessante de ilustrar o seguinte: o padre Luiz Moreno, ele era da elite espanhola. Sim. Ele era um cara intelectual, estudou nas melhores escolas. A tal ponto que as Filipinas, não tenho certeza, acho que as Filipinas pertenciam à Espanha, e o pai dele era o presidente, governador da Filipinas. Em nome do rei da Espanha. Entendeu? Ele era um cara... E ele veio para o Brasil e foi para o Rio de Janeiro, né? Foi para Petrópolis, eu levantei a história dele, algumas coisas dele, depois veio para o interior de São Paulo, sentido Itobi, por aí, e depois acabou vindo para cá. E eu acabei levantando uma vez para a escola, porque não tinha uma biografia dele, né? Mas realmente ele veio de família importante. Ele era importante. Sabe? Era de família. E ele veio para o Brasil porque ele achou que precisava de vir para o Brasil mesmo. Já tinha tido um movimento lá na Espanha, conservador, e ele estava num movimento mais progressista e estava ameaçado, veio. E segundo consta, ele foi perseguido, inclusive no Brasil. Vieram espanhóis aqui procurar pessoas que estavam aqui. Era uma questão política, né? Política, puramente política. Agora, falando em política, Luiz, com o tempo depois aí, nós vimos aí falando no Aranha Caranguejo, chegou uma época que começou a sumir esse nome Aranha Caranguejo, e era mais o nome dos partidos mesmo, o DN, PSD. Só que antes disso, em 1937, por exemplo, criou-se aqui o Partido Republicano Mineiro. O PRM. Do PRM. Famoso. Né? Que defendia o quê? Dr. Armando Salles de Oliveira, né? Que acabou não sendo candidato, porque Getúlio, então, quando dá o golpe mesmo, e aí as candidaturas acabou não tendo. E aqui a criação desse PRM, interessante, e logicamente a maioria do pessoal que fazia parte aqui eram estrangeiros, eram italianos. Ah, é? Olha, Gustavo Maurício Dias, não, o Gustavo Maurício Dias era do antigo Caranguejo. Gustavo é o pai do Bolivar, de toda a família aí. Sebastião Evaristo de Souza, Dorinto Murato, Luiz Zerbini Júnior, a família Zerbini de Gospé e Muzambinho veio para cá antes. Veio para cá. Né? Mário Chiqueto. Chiqueto ainda tem um pessoal... Chiqueto. Chiqueto. A família do Roberto Gelleri. A avó dele era uma Chiqueto. Ricardo Columbari. Pessoal do Antônio Domingos. Luiz Chiqueto, Benedito Chiqueto. E aí, olha, é um documento interessante, então já se cria, não era só o DN-PSD. Né? Não teve tanta representatividade, mas já havia a criação. Mas era todo mundo que estava fora do campo político da elite aqui. Né? Aí, Luiz, aqui, um outro documento do PRM, apoiando quem? Brigadeiro Eduardo Gomes, em 45. Tá? O Brigadeiro Eduardo Gomes é aquele paulista, né? É aquele paulista que foi candidato, porque era o seguinte, tinha a política do café com leite. Café com leite. E um ano escolhia o mineiro, outro ano paulista. Presidente da República. O que aconteceu? São Paulo tentou dar um golpe. Tinha um candidato, era um governador paulista, e tenta jogar um outro paulista em seguida. Né? E o PRM, embora aqui em Nova Resende, estava defendendo quem? O paulista no poder. Resultado, o paulista ganhou a eleição, comprovaram que houve fraude, essa eleição foi anulada
e Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, ele assume então o poder. Dá o golpe. Rio Grande do Sul. Não seria bem um golpe ainda, né? Porque golpe depois ele vai ficar, quando vencer o tempo, ele vai ficar ainda, né? E aí ele é eleito com apoio do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Paraíba. Era no estado pernambucano, estado nordestino. Paraíba. Mas por quê? Porque naquele período houve o assassinato de João Pessoa. Nego. É por isso mesmo, né? Na bandeira da Paraíba está escrito nego. Assassinato de João Pessoa. Né? Então esse é um documento político interessante. Num restaurante, né? Apoiando o PRM. Temos aqui um outro documento, é um documento de 47, lançamento de uma candidatura a prefeito, que até então não sabia, Herotílides Anacleto de Pádua, candidato a prefeito. Seu Totti. Vice-prefeito Rosendo. E é justamente... Chapa pura, hein, Landim? Mas eles perdem a eleição. Mas é chapa pura. Eles perdem a eleição porque é justamente nesse ano que dá o primeiro eleito, que é Zé da Silveira Castro. Que o Zé Dorico ganha a eleição. Ganha pela primeira vez. Porque ainda tinha aqueles requisitos de aranha e caranguejo. Embora era o DN-PSD, tinha aquela coisa ainda. Os Resendes estavam aqui. É muito interessante. No programa passado, Luiz, a gente fez aí um comentário, aquela questão a campainha, o prefeito já caiu, que era o Rosendo que ficou por um dia, mas a gente não pode negar que o Rosendo foi um excelente político. Ele foi vice-prefeito 2 vezes. 2 vezes. E foi candidato outras vezes. E ele é uma pessoa... embora certa época começou até uma aversão em relação aos aranhas, muita gente dos aranhas começou a sair, mas o Rosendo sempre foi assim, muito firme, muito honesto, muito correto. Tá? Eu estou trazendo isso justamente para não ter essa questão. Então, resgatar correta a memória. Então, aqui Lembro muito do seu Rosendo. Em 47, houve essa candidatura aqui, tá? Mas a gente sabe que quem ganhou a eleição foi o Zé da Silveira Castro. Zé Dorico. Foi a primeira eleição direta. Primeira eleição direta. E foi o seguinte, o Zé Dorico sai, e quem que entra no lugar dele? João Silva. João Silva sai, quem entra no lugar dele? Zé Dorico. Zé Dorico sai, e quem entra no lugar dele? João Silva. João Silva sai, quem entra no lugar dele? Fernando Rosa Júnior, parente... Sonante. Não era o Sonante, é o parente do Zé Silveira, que faz parte do jogo. Então, cunhado dele. Que faz parte do jogo. O Fernando Rosa Júnior sai, quem entra? Oswaldo Silva, que era filho do João Silva. Então, durante muitos anos, era só aquele partido que dominava. Se não era ele, era o representante dele. Daí, do Sonante para frente, eu lembro de cada eleição, cada situação. E aqui, então, o Zé Dorico, ele tomou posse no dia 31 de janeiro de 55, a eleição foi de 54. E aqui eu tenho um documento interessantíssimo. Eu tenho um convite ao povo de Nova Resende, Bom Jesus da Penha e Petúnia, falando da cerimônia de posse. Mas isso já é o segundo mandato? Segundo mandato. Tá. 55. E nessa época, quem era o vice? O Rosendo era vice do Zé Dorico, já começou a unir. Já tem união aí. Já começa a unir. E aqui, olha, fala que hora vai ter chegado a Corporação Musical, Jazz Santa Cecília, que era uma banda. E tem aqui, Luiz, até assim, as recepcionistas que vão estar recebendo o povo, as moças da cidade, olha aqui. Muito organizado. Jamila Saad, Neuza Rosa Castro, Neuza Rezende, Imaculada Castro, Maria Helena Rezende, Edith Salles, Diva Ribeiro, Maria Silva, Maria José Botelho, Aurora Silva, e aí Hélia Gomes de Castro, Santina Dias, que iam receber, e tinha até uma comitiva para receber. E tinha uma comissão organizadora da posse. Fernando Rosa Júnior, Sebastião Gonçalves de Carvalho, Dr. Elógio Salles e Antônio Gonçalves de Rezende. Tá? O interessante aqui é que, além dessa cerimônia toda, na posse, tinha convite para ir ao baile. Isso que é chique, hein?
A comissão organizadora da festa, em homenagem ao novo dirigente do município de Nova Resende, tem a honra de convidar a Vossa Excelência e excelentíssima família para a solenidade realizada no dia 31 de janeiro de 55. Era no final de janeiro que ocorria as posses. Aí é o seguinte, aqui eu tenho uma foto. Esse aqui é o convite, ó. Essa foto aqui é rara, do comício final de 54, né, que tomou posse. Está na foto. É a posse. Os políticos mais importantes aqui, já unidos, né, quase que todos, em prol, na segunda eleição do Zé Dorico. Apoiando o Zé Dorico. E aí tem dos dois lados. Aí você vai pegar a Aranha, que era o Pascoal, que era de um lado, o Joaquim Firmino, que era do mesmo lado, o Major Candinho, que era um Resende, depois acabou apoiando. Nós temos aqui o João Silva. Tem o seu Arcanjo Baquião nessa foto. Tem Arcanjo Baquião. Temos aqui Zé da Silveira Castro. Ele fez questão de ficar no meio do povo. Ele não ficou na frente. Foi muito interessante. Tem aí crianças, tem o Zé Simônico, Luiz Fernando, aí, criança. Tem o Michelé aí no coro da Dona Mariana. Então aqui é uma foto... O Márcio Cunha. Essa foto é maravilhosa. Um outro documento que eu tenho aqui já é um documento de 58. Em 58, João Silva volta. Mas aí, quem que é o vice dele? O Totti, aquele que havia perdido a eleição lá atrás, já volta. E é um documento aqui, ó, ao povo de Bom Jesus da Penha. Faz campanha de deputados, pede então a campanha para o João Silva e fala lá de Bom Jesus e traz então aí pedindo voto. Bom Jesus sempre foi um problema aqui no tempo da UDN e PSD. Bom Jesus sempre foi PSD. Sempre ganhava eleição. A UDN ganhava eleição aqui quando apurava as zonas de Bom Jesus, virava o jogo. Isso aqui é olha aqui, isso é um documento histórico de comunicação direta, ó. De fazendo recado direto para o povo de Bom Jesus, segmentando a comunicação, já mandando para quem interessava. Aí, Luiz, em 62, a eleição, quem elegeu foi Fernando Rosa Júnior, e o oponente dele era o Jarbas. Eu lembro. E aqui eu tenho o documento de campanha do Jarbas. Ah, é? É. Foi o primeiro outdoor que existiu na vida. Olha aqui, ele com o Toniquinho, que depois foi vice do Oswaldo, né? Então aqui um documento, olha, União Democrática Nacional, já é o DN aqui, e o Jarbas, então, ele é candidato. Em 64, o Nandi, prefeito, que havia ganhado a eleição aqui, ele vê que a energia estava ruim. E havia conseguido uma verba do Tancredo Neves. E ele faz uma campanha e pede ajuda para as pessoas. E aqui tem um documento em que ele agradece as pessoas que ajudaram. Doaram dinheiro mesmo. Dinheiro, sim. Né? E tem aqui, por sinal, seu pai. Meu pai. Tá? Tem até o Lavo Barbosa. Eleazar da Silva Lica. Alaor Firmino. Tem um episódio histórico que não tem registro, que eu vi várias pessoas contar essa história. E o seguinte, que teve uma época que a gente estava caindo muita energia. Eu sei. Caindo muita energia, que muito ruim. Nesse tempo, a gente tinha energia lá do Limoeiro, né? Lá de Mococa, a usina do Limoeiro, ali em Mococa, né? E que aí descobriram que estavam desviando a carga de energia para nós. A gente para as fábricas, o Guaranésia tinha aberto uma fábrica de tecido, outra fábrica. Agora, na minha infância tinha várias fábricas de tecido lá em Guaranésia. Ainda tem. Tem ainda, né? E aí que a energia estava sendo desviada para Guaranésia. E aí um monte de gente da cidade quebrou as luzes, tudo aqui. Foi. Existiu isso, verdade, né? Quebraram e no outro dia fugiram para São Paulo. Isso. Meu pai conta essa história. Um deles era o Juquinha. O meu pai também estava. Tá? Mas era um Gaspar e o Juquinha, foi os que sumiram. Pegaram varas, bambus e saíram quebrando as luzes da praça, quebraram tudo. Tá? Ô Luiz, então aí a gente já fez aí uma pincelada. E eu queria agora ler um texto, que você já tinha até sugerido. Pode ler. Que era um texto de uma pessoa que já faleceu, a Neuza Rezende, e é um texto que ela fala da infância dela, e ela fala, olha que interessante, ela fala da importância desses personagens históricos, desses personagens aí popular,
das Simples. pessoas bobas, mudas, dessas pessoas que andam pela rua, né? E olha que interessante. Faziam parte completa da nossa vida. E faz a nossa história, até hoje faz. Todo mundo tem uma louca, tem na sua história, tem alguém aí, né? Louco toma então, conta de olha luz. que interessante. É o pó da infância que procuro. São os piques ligando os quintais das casas que busco. É este amor de pátria que abraça o filho pródigo que anseio. Terra minha, quieta, serena é me lembrar meus amores, jardins cuidados, praças às escuras, circos e parques de diversões. Revejo na lembrança criança. E nas lembranças, ressoam do fundo do poço as vozes criança, Chico do Dima, Rita Curta, Ana de Saia, Badi, João Clara. No livro dos mortos, não consta seus registros. Permaneceram eternos na criança em que me habita. Hoje, ao revê-la, terra minha, todas as lembranças flutuam, misturadas naquela aquarela maravilhosa que abriga minha gente. O pó da terra, vimos todo buscar. E além disso, eu trago uma raridade, para a gente estar encerrando o nosso programa, que é o seguinte, uma foto rara do João Clara. João Clara? João Clara. Essa foto é rara, ninguém conhece, ela é inédita, é a primeira vez que eu mostro ela para alguém. Futuramente eu devo usar, tá? É algum trabalho meu. Então, o João Clara, ele ia na casa das pessoas, as pessoas recebiam ele era mudo, né? E era uma coisa assim. Ô Luiz, e agora então vamos aí, o nosso tempo já chegando. Tá nada, né? Tem tempo aqui. Mas assim, dentro da preparação, eu quero mostrar algumas fotos da cidade, umas fotos da praça. Aqui é a Praça Matriz, olha, a praça já com coreto, e a igreja ficou anos, gastou parada. mais de 20 anos para fazer, tá? Temos aqui uma outra foto, uma vista de algum prédio de cima da igreja, vendo a igreja presbiteriana e a Praça do Fórum, que era vazia. Era onde a Praça do Fórum era onde chegava circo, parque, tudo que vinha para aqui ficava lá. Todo o circo, todo o parque vinha para a Praça do Fórum. Só que ela já era doada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Capitão Joaquim Anaguijar. Por isso que fez o fórum, não vamos entrar em detalhe, mas por isso que fez o fórum lá. Sei. Aqui a Praça Matriz, o jardim, primeiro jardim com coreto. Agora eu queria focar aí a bandeira do município, e eu queria ler um outro texto. Pode, por favor. Para a gente estar encerrando o nosso programa, e é o hino A Nova Resende, Não da Dulce. Do Padre Caio. Do Padre Caio. Vês lá no topo da serra, aquela cidadezinha, bem lá no alto trepada, como fugindo da terra, aquela cidade é minha, Vila Nova idolatrada. Quisera vê-la de perto, ornada de cafezais, carros de boi a chiar, varando pelos desertos, sem nunca cessar jamais. Aqui cheguei para olhar. Penetrei na grande praça, toda linda engalhada, ornada de flores lindas, qual a noiva cheia de graça. Em noites enluaradas, com suas ruas infindas, andei lá no Bituruna, que me aponta para o céu. Com sua magia fina, tantas fragrâncias resumam, falando a gente de Deus, bebi a água da Paulina. Daquela água encantada, composta de pura linfa, que me fala a lembrança, deixa a alma enfeitiçada com a mais formosa ninfa. Olhar de uma criança, tudo nada vale, se olhar um derredor, a pura realidade que me venha e que me fale. Este povo lutador, tão sincero de verdade, seja o caboclo sereno, ou o homem atarefado, ou seja a mãe sempre aflita, a moça ou rapaz ameno, aos esportes sempre dados. Ou a criancinha catita, de tudo que mais encanta, é o mundo gracil, é o bando de criancinhas de alma pura e de bem santa, e de olhar travesso e gentil. Pois elas são tão minhas, vendo a correria delas, as artes todas boejeiras, no movimento infantil. Procura as joias singelas, as esperanças fiagueiras de um pedaço do Brasil.
Vês lá no topo da serra aquela cidadezinha, bem lá no alto, trepada, como fugindo da terra. Aquela cidade é minha, é pura realidade. Nova Resende Encantada. Então é assim que a gente encerra, tá? A apresentação em homenagem ao centenário, não da emancipação política, mas ao centenário da elevação à cidade. Obrigado pela oportunidade. Landim, muito, muito obrigado. Esse momento é histórico, cara. A gente tem que considerar isso aqui, que você produziu aqui um conteúdo que vai servir para tudo. Vai ser um documento, vai ser uma coisa que as crianças vão poder ver, aprender, conhecer as histórias, tá entendendo? Trouxe documentos maravilhosos. Eu fico honrado e emocionado de ter ajudado a fazer a TV Resende Web cumprir essa função, fazer esse papel de trazer essas informações, tá entendendo? É ilustrando as pessoas, é mostrando, né, que a gente tem uma história, né, que a gente precisa preservá-la, né, que a gente precisa cuidar dela. E você é a pessoa credenciada para fazer isso. Você já é isto, credenciadíssimo pela história, reconhecido por todas as pessoas. Não há ninguém que não reconheça em você que você seja o guardião da história dessas. Você não tem noção da importância desse trabalho teu. Não, é um trabalho de cidadão. Isso é amor. É amor, eu sei. E para gerações futuras, né, Landim? Entendeu? Para gerações futuras. Não tem, se não tiver passado, como é que você vai fazer? Né? A gente fica muito feliz de poder oferecer isso, você ter aceitado o convite. A gente está conversando há muito tempo para fazer isso e vim aqui fazer isso aqui, entendeu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado em nome de todo mundo, de gerações futuras. Obrigado em nome do futuro, porque isso aqui é um documento para o futuro. Obrigado a você pelo espaço. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Muito, muito, muito legal. Muito, muito obrigado. Meus amigos, encerramos aqui essa série. Espero que vocês tenham acompanhado. Este é são programas para serem guardados, para mostrar para os filhos, para os netos, para todas as pessoas que a gente tem uma história. A gente está mostrando aqui a história mesmo, com documento, com tudo que vai ser. A gente vai fazer a pós-produção agora, ilustrar datas para facilitar a compreensão, fazer um sério trabalho de pós-produção para quê? Para que sirva realmente de referência histórica e que tenha a utilidade que a gente está imaginando que precisa ter, né? Então, muito obrigado por vocês acompanharem, muito obrigado a Landinho, muito obrigado aí a Kelly, ao Bruno, entendeu? Muito obrigado a quem está lá na TV agora, João Paulo, o Mamed, todo mundo que está nessa equipe. A gente agradece muito e fica muito feliz de ter oferecido isso para vocês aqui nos 4 episódios da série A Vila dos Cafezais, a História. Muito obrigado, um abraço. Viva Nova Resende, viva o centenário de Nova Resende. A TV Resende Web deseja a você um feliz 2026. Estão abertas as vendas das salas comerciais do edifício Vila Coffee, o novo endereço de valorização e oportunidade no coração da cidade. São 16 salas exclusivas com metragens entre 28 e 62 metros quadrados, perfeitas para quem quer investir com segurança ou montar o seu próprio escritório, consultório ou sala de atendimento. Entre em contato e garanta já a sua sala comercial no edifício Vila Coffee. Fale conosco pelo WhatsApp 359-9748-3343. Invista onde o crescimento acontece.
aplicativo São João Supermercados, onde todas as novidades estão na palma da sua mão. Com o nosso aplicativo, você pode acompanhar as ofertas da semana, exclusivo para clientes do Clube Família São João. Compre também seus produtos sem sair de casa, através do nosso serviço de compras online, disponível para Guaxupé e Guaranésia sem taxa de entrega. Mantenha o controle das suas compras e acompanhe a nota fiscal diretamente pelo aplicativo. Além disso, aproveite diversas vantagens exclusivas e promoções especiais que você encontra tudo no app São João Supermercados. Baixe agora mesmo e aproveite todas as vantagens e ofertas da semana. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo e esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web, apoio Coopervitai Fairtrade, o compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Somos uma sociedade com história. Temos memórias e conquistas. O centenário exigiu-nos olhar o passado. E, claro, descobrimos muitas importâncias. Confirmamos e atestamos a riqueza cultural, social e empreendedora dos nossos antepassados. Desde os povos originários, os índios, que viveram e deixaram vestígios em diversos dos nossos bairros rurais, os nossos irmãos negros e africanos, escravizados que viveram aqui. A história é rica neste aspecto. Todas as cidadãs e cidadãos que dispuseram de suas vidas para nosso município, os mais diversos personagens, independente de nome, sobrenome, classe social, poder aquisitivo, todos têm a nossa gratidão e compromisso de honrar passado e história. Cabe a nós continuarmos a ampliar este legado. Não há melhor caminho senão aquele que gera igualdade de oportunidades, justiça social, qualificação coletiva e desenvolvimento igualitário. A educação. Ela precisa ser a mola mestra se queremos tudo isso.